Palavra do Senhor, no livro do Gênesis, capítulo 2, versos 18 ao 24, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica. Abra o texto bíblico, acompanhe da sua Bíblia, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura da palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado, um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Estamos iniciando uma série de mensagens que serão pregadas, anunciadas aos domingos, nos cultos, matinal e noturno, e também às quartas-feiras. Todas essas mensagens com ênfase no tema do mês: famílias fortes, lares restaurados. E a partir do texto que lemos e baseado no tema proposto para a exposição bíblica desta manhã, dizemos inicialmente que vivemos em um tempo em que conceitos fundamentais são ou têm sido relativizados, constantemente questionados. Entre esses conceitos que entendemos como sendo fundamentais está o conceito, a ideia de família, a compreensão da família. Muitos afirmam que a família é apenas uma construção social que foi sendo desenvolvida ao longo da história, moldada pelas conveniências históricas e culturais. Segundo esse entendimento, segundo essa perspectiva, segundo essa visão, o conceito de família seria, e aí um termo muito usado em nossos dias, fluido. O conceito de família seria subjetivo, ou seja, depende da perspectiva de cada um. Seria um conceito adaptável a qualquer forma de conveniência afetiva. E aí vem a ideia dos novos arranjos familiares. No entanto, à luz da palavra de Deus, podemos afirmar com convicção que a família é uma instituição divina, nascida no coração de Deus e revelada desde o princípio da história humana, como aqui encontramos no texto do Gênesis. No texto que lemos, Gênesis capítulo 2, versos 18 ao 24,
lemos que foi o próprio Deus quem declarou: não é bom que o homem esteja só. E só então, a partir daí, formou a mulher e instituiu, estabeleceu, declarou a união entre ambos como a base para a vida em comunidade, formando assim a primeira família. Esse texto, irmãos, ele não apresenta um arranjo cultural, usando a expressão muito comum, usada, em nossos dias. Mas sim, esse texto é a demonstração clara de uma revelação, da revelação de Deus. E que revelação é essa? Do projeto original de Deus para a família. E que projeto é esse? Preste atenção. Projeto de Deus para a família. Um homem, uma mulher, unidos em aliança de propósito, gerando vida, comunhão e refletindo o amor divino. Vou repetir. O projeto original de Deus para a família, especificamente a sua formação. Um homem, uma mulher, unidos em aliança, com o propósito de gerar vida, comunhão e refletir o amor de Deus. É claro, irmãos, e não somos ingênuos, que ao longo da história, modelos familiares sofreram variações culturais e contextuais. Ao estudarmos a história humana, sobretudo na perspectiva antropológica, iremos entender de forma muito clara que sim, ao longo da história, ali muitos desafios vieram sobre esta família. No entanto, a essência da família como um núcleo de afeto, a essência da família como sendo formada com expressão da aliança de Deus, ela permanece invariável, irretocável, infalível, pois está fundamentada na criação de Deus, e não na conveniência social. Infelizmente, em nossos dias, muito do que se tem passado, vendido, estabelecido sobre o conceito de família está ligado a essa conveniência, a conveniência social. Ora, a própria Bíblia, ela reconhece a existência de famílias que enfrentaram dificuldades. Aqui no próprio livro do Gênesis, a partir da própria família de Adão e Eva, ali na grande celeuma, discussão, a problemática que culminou no primeiro fratricídio, no primeiro assassinato entre os irmãos. Sim, a Bíblia, ela não desconsidera e ela não deixa de reconhecer todos os desafios da vida familiar. O que dizer também da própria família de Jacó, que também a Bíblia apresenta como tendo passado por muitos desafios e dificuldades. A família de Davi, próprio rei Davi. Todas essas famílias e tantas outras famílias, a semelhança das nossas famílias que enfrentam dificuldades. Mas isso não anula o projeto divino, o propósito divino que é estabelecido desde o início de todas as coisas. Pois o texto sagrado, ele sempre reafirma o valor da família como lugar de bênção, como lugar de comunhão, como lugar de restauração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele ali destaca, desde o capítulo 5, verso 22, até o verso 4 do capítulo 6, e também o livro de Colossenses, no capítulo 3, versos 18 ao 21, ele ali reafirma o papel dos maridos, o papel da esposa, o papel dos filhos, fundamentando a vida familiar, estabelecendo como o marido, a mulher e os filhos deviam conviver em comunhão, em união, no amor divino, e não para atender convenções humanas ou conveniências sociais, mas sim uma família que é estabelecida debaixo do senhorio de Cristo e seguindo a ordem da criação. Dizer que a família é apenas uma construção social é negar toda a transcendência divina no estabelecimento dessa família.
É negar todo o propósito espiritual quando Deus cria a família no livro do Gênesis. A família é o berço onde se aprende a amar, a perdoar e a respeitar as diferenças. Tudo isso traduzido através do serviço que é ali desenvolvido na família. Fundamentos esses, o fundamento do amor, do perdão, do respeito e do serviço, que não apenas estruturam a família, mas também toda a sociedade, porque a família é a base da sociedade. Por isso, quando a família ela é desvalorizada, quando a família ela é corrompida, toda a estrutura social ela é comprometida, ela é enfraquecida. Portanto, irmãos, reafirmamos nesse mês de maio, mês da família, e reafirmamos com amor, mas com firmeza, que a família é uma instituição divina, criada por Deus, sustentada por sua graça, sim, porque cada família, ela é sustentada exclusivamente pela graça de Deus. Ela é essencial para essa família, a criada e estabelecida pela graça de Deus. Ela é essencial para uma igreja saudável, para uma igreja forte, para uma sociedade saudável, para uma sociedade forte. A família não é uma criação social, a família é uma instituição divina. E hoje, ao abrirmos o mês da família em nossa igreja, queremos declarar com convicção que a família é um projeto do coração de Deus. E é sobre esse tema que refletiremos nessa manhã. E dizer em primeiro lugar que a família é um projeto sagrado, vindo do próprio Deus. Quando olhamos para o texto, a partir do versículo 18 até o verso 22, nós encontramos aqui o primeiro não é bom do texto. A primeira expressão não é bom. Quando voltamos ao capítulo 1, a gente percebe de forma muito clara que em todas as etapas da criação, o escritor bíblico registra: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. E a partir desse momento aqui no versículo 18 do capítulo 2, no relato da criação do capítulo 2 do livro do Gênesis, nós encontramos o primeiro não é bom. E esse primeiro não é bom surge quando Deus vê o homem sozinho. No versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Irmãos, aqui nós encontramos um princípio da convivência, que nós não fomos criados para sermos solitários, para vivermos na solidão. Nós fomos criados para comunhão. Tudo era bom ou muito bom, mas a solidão humana não correspondia à plenitude do propósito de Deus para a sua criação. Por isso que Deus criou a mulher, diante do cenário da solidão do homem. Não podemos, irmãos, andarmos solitários ou na solidão. Deus não nos fez para vivermos na solidão. Deus nos fez para compartilhar o seu amor, para andarmos juntos em comunhão. Deus cria a mulher, e aqui não a partir da terra, como criou o homem, mas sim criou a mulher do próprio homem, para revelar a unidade, para revelar a parceria, para revelar a comunhão que estava estabelecida naquela união. A mulher é criada a partir do homem para que esses princípios pudessem ficar claros para nós como ensinamento e também para aquela família. A família que anda unida, a família que tem comunhão, a família que consegue comungar todas as coisas no dia a dia. A sua família, meu amado irmão, minha amada irmã, ela foi criada para viver em união, em comunhão. A família, irmãos, observemos que aqui que ela nasce antes do pecado. Aqui no capítulo 3, quando encontramos o registro bíblico da queda do homem, mas a família ela nasce antes desse momento. A família nasce antes de qualquer estabelecimento de forma de governo. A família nasce inclusive antes da igreja.
porque a família é a base da igreja. Por isso, irmãos, não negligenciemos a família por nada, inclusive nem pela igreja, se porventura alguém tem essa compreensão. Se em algum momento, e aqui isso aplica a todos, aqui inclusive a mim, principalmente a mim, quando por algum momento a gente precisar fazer alguma escolha, dentro de um contexto muito específico, a prioridade é sempre a família. Deus, família, igreja. Tem que ser sempre nesse sentido, nessa sequência. É porque é dessa forma que Deus criou como princípio para as nossas famílias. A família, ela é o primeiro presente de Deus à humanidade. A sua família é um presente de Deus, meu irmão. A sua família é um presente de Deus na sua vida. A sua família deve ser um presente de Deus para a sociedade. A sua família deve ser um presente de Deus para a sua igreja. O pastor teólogo Hernandes Dias Lopes, conhecido nosso, certamente uma das maiores expressões, ou a maior expressão evangélica protestante do Brasil, escrevendo sobre esse tema, ele vai dizer que a família nasceu no coração de Deus e foi estabelecida no Éden, como fundamento da sociedade. Princípio esse que estamos aqui discorrendo, que estamos aqui falando. O salmista no Salmo 127, no versículo 1, o texto conhecido nosso, nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a constroem. Por quê? Porque a família é criada, estabelecida como projeto de Deus. É Deus quem estabelece, é Deus quem firma, é Deus quem faz com que continue em pé. Deus é o construtor, Deus é o criador, Deus o grande arquiteto. Quando reconhecemos, irmãos, que a família é um projeto sagrado, passamos a tratá-la de forma diferente. Quando reconhecemos que a família é um projeto divino, agimos ou tratamos a família com reverência, com zelo, com intencionalidade. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas, inclusive dentro das nossas igrejas, que estão desprezando as suas famílias, esquecendo-se que a família é um projeto de Deus, que a família não foram eles que estabeleceram, foi o próprio Deus como projeto divino para as nossas vidas. Não construímos, irmãos, famílias apenas por afinidades, porque temos interesses em comum, ou porque pensamos da mesma forma. Não, irmãos, as famílias, elas são estabelecidas pelo próprio Deus. É o Senhor quem estabelece cada lar, cada família, cada união. Pensemos, por exemplo, irmãos, numa obra de arte. Vamos aqui considerar a família como sendo uma grande obra de arte. Cada obra de arte, ela carrega a assinatura do seu autor, não é assim? Quando nós estamos numa exposição de artística, ali cada obra, ela não é anônima, ela tem o seu autor. E é justamente a autoria da obra que traz peso, que traz valor àquela obra. Da mesma forma, irmãos, é a nossa família. A nossa família, ela é estabelecida e criada pelo próprio Deus, por isso que ela é valorosa, por isso que ela é graciosa, por isso que ela é preciosa. Valorize, meu irmão, minha irmã, a sua família. Valorize o presente que Deus lhe deu ao seu lar, o seu lar e a sua família. Quando uma família ela é moldada por Deus, estabelecida pelo Senhor, ela tem dignidade, ela tem propósito, ela tem beleza. A sua família é bela diante do Senhor. A sua família é digna diante do Senhor. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, a partir do texto bíblico que lemos e baseado no tema proposto para esta manhã, a família, ela está intimamente ligada à vontade de Deus. Versos 23 e 24, o texto bíblico nos diz: então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Aqui encontramos, irmãos, o primeiro poema da Bíblia. Os irmãos sabiam disso? Primeiro poema da Bíblia, esse versículo. É um cântico de exaltação à mulher.
E aí, maridos, exaltem a sua mulher. Aqui nós encontramos o princípio bíblico. Primeiro cântico, o cântico de exaltação à mulher. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. A união entre o homem e a mulher, ela é celebrada por Deus como expressão da aliança. A união entre o homem e a mulher não é apenas marcada pelo afeto, pelo desejo mútuo, mas sobretudo como expressão da aliança com Deus. Foi Deus quem estabeleceu essa aliança. Aqui quando olhamos o versículo 24 de uma forma muito específica, aqui o texto bíblico, a palavra do Senhor estabelece 3 pilares da família saudável. 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da autonomia. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. Princípio da autonomia. Precisamos criar, estabelecer, irmãos, famílias autônomas. Lembro-me bem, quando eu e Márcia já estávamos namorando há alguns anos e decidimos nos casar. E como eu faço até o dia de hoje, todas as decisões importantes que eu tomo na vida, antes de tomá-las, eu compartilho com meu pai. Ligo para ele, até o dia de hoje. 27 anos de casados, mas sempre a gente dá uma ligada, sinal de respeito por ele. E estava trabalhando, o contexto do trabalho dele permitia que eu fosse lá conversar com ele. Eu disse, pai, vou me casar. E como ele sempre responde, ele disse, filho, a decisão é sua. Mas ele me disse algo ali que nós escutamos repetidamente. Ele disse, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, até hoje eu lhe sustento aqui na minha casa, mas quando você casar, aí é com você. Porque quem casa, quer casa. Princípio da autonomia. Muitos casamentos, irmãos, enfrentam dificuldades porque ainda não observaram o princípio da autonomia. Deixar pai e mãe e começar a buscar seu próprio sustento, suas próprias decisões, ter autonomia. Mas um segundo compromisso que nós encontramos aqui, ou melhor, um segundo pilar que nós encontramos nesse texto, é o pilar do compromisso. É necessário autonomia, a família, mas compromisso. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Compromisso. Muitos casamentos estão fadados ao fracasso porque não há compromisso. As pessoas muitas vezes agem como se fossem ainda solteiros. Não querem dar satisfação. Meu irmão, minha irmã, se você não quer dar satisfação da sua vida para ninguém, não se case em nome de Jesus. Não se case. Porque casou, tem que dar satisfação. De onde vai, com quem vai, a hora que vai chegar. Isso não se trata, irmãos, de dizer que mulher manda em marido, marido manda em mulher. Não, irmãos. Isso é compromisso assumido diante de Deus, assumido diante das suas famílias, assumido diante da igreja e diante da sociedade. Mas um terceiro pilar de fundamental importância, a semelhança dos 2 primeiros, é o pilar da intimidade. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Meus irmãos, não negligenciem o pilar da intimidade. Lembremos do princípio bíblico estabelecido pela palavra do Senhor, o apóstolo Paulo. Ali, quando inspirado por Deus, vai nos dizer que o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Isso é o princípio bíblico de intimidade. E Deus abençoa essa intimidade quando ela é celebrada dentro dos propósitos do Senhor, dentro do ambiente familiar. Princípio de Deus para o estabelecimento da família. E poderemos falar de forma mais detida sobre esse princípio, mas falaremos numa outra oportunidade. Esses princípios, irmãos, eles revelam que a família está no centro da vontade de Deus. Uma família que tem autonomia, uma família que tem compromisso, uma família que tem intimidade.
Esse é o propósito do Senhor para as famílias, para que a humanidade, a sociedade também seja abençoada a partir desses princípios. Um outro pastor, e aqui estou fazendo referência hoje aos nossos irmãos pastores presbiterianos, nosso irmão querido pastor Augusto Nicodemos, escrevendo sobre esse tema, vai dizer que a aliança conjugal é o núcleo da família, que a vontade de Deus é que esta aliança ela seja saudável, estável e geradora de vida. Para isso é necessário ter autonomia, ter compromisso e ter intimidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versos 31 e 32, nos diz, Paulo ali repetindo aquilo que o escritor bíblico do Gênesis já fez referência: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, nos diz o texto bíblico, mas eu me refiro de Cristo e à igreja. Ali o apóstolo Paulo estabelecendo uma conexão direta, uma comparação entre a união de Cristo e a sua igreja, uma comparação que ele faz entre a união de um homem e uma mulher, quão grande, quão sério, quão importante é essa união para Deus. Por isso, irmãos, essa união ela deve ser indissolúvel, inquebrável, a união entre um homem e uma mulher. O profeta Malaquias, no capítulo 2, no versículo 15, Deus busca a piedade na geração familiar e no seio familiar. O texto bíblico nos diz: não foi o Senhor quem fez deles um só, ou seja, o homem e a mulher? Eles lhe pertencem em corpo e espírito, o homem e a mulher. Lhe pertencem mutuamente em corpo e em espírito. E por que um só? Diz o escritor bíblico, Malaquias capítulo 2, versículo 15. Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel. É o texto bíblico, irmãos. E que ninguém seja infiel com a esposa da sua juventude. Famílias que andam na vontade de Deus, elas vivem com um propósito de agradar o Senhor, propósito de cumprir o projeto de Deus para as suas vidas. A vontade de Deus para os lares é uma união verdadeira, é uma aliança inquebrável, é um amor sacrificial. O amor sacrificial que o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, vai nos dizer que assim como Cristo deu a sua vida para a igreja, por meio da igreja, e para que a igreja fosse salva por ela, assim também o marido dê diariamente a sua vida por sua esposa, por sua família. Esse é o amor sacrificial, quando entregamos a nossa vida em favor de quem nós amamos. Homens, você que ainda não casou, porque já casou, está casado, né? Você ainda não casou, esteja disposto a dar a sua vida por sua esposa. Se você não está disposto, repense o casamento. Quando pensamos na família, aqui comparando agora com uma orquestra para produzir uma bela sinfonia, ela precisa seguir a partitura, não é isso do maestro? O pessoal de música ainda é assim, Ponciano. Para a orquestra apresentar uma bela sinfonia, precisa seguir a partitura, ou seja, o projeto inicial. Para que nós possamos apresentar uma família saudável, precisamos seguir o projeto de Deus para a família. Quando a família caminha seguindo a partitura de Deus, aí há harmonia na família, assim como na orquestra, mesmo em meio às dificuldades. Você está vivendo ou quer viver em harmonia no seu lar? Siga o projeto de Deus para a sua família. Mas em terceiro e último lugar, esse projeto que nós mencionamos, a família, um projeto do coração de Deus, ele precisa ser bem executado. E ser executado com cuidado e com amor. Meus irmãos, aqui quem trabalha com projeto sabe do que eu estou falando. Um projeto, por mais bem desenhado, um projeto por mais bem planejado, um projeto por mais melhor, por mais bem estruturado, precisa ser executado da melhor maneira, com atenção aos detalhes,
todos os detalhes. E sabe por quê? Porque se esse projeto pode ser o melhor projeto, se ele não for executado de forma detalhada, minuciosa, você coloca todo o projeto a perder. Porque existe a fase da elaboração do projeto e a fase da execução do projeto. Assim também é a família. A família, como um projeto no coração de Deus, é um projeto divino, mas sua vivência exige intencionalidade e compromisso daqueles que formam a família. E essa intencionalidade, esse compromisso, elas podem ser expressas através do perdão, através do diálogo, através do amor constante. Irmãos, sem perdão, sem diálogo e sem amor, a família ela não se mantém. Pode ser a família aqui da igreja, de qualquer outro lugar. Pastor, mas é uma família formada por crentes, salvos em Jesus. Se não exercitarem o perdão diário, se não praticarem, exercitarem o diálogo diário contínuo e o amor constante, o projeto não será bem executado. Quando olhamos aqui para o verso 24, texto que lemos, e quando observamos a ideia aqui do unir-se, aqui no versículo 24, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá. O verbo aqui, unir-se, é uma expressão hebraica, a expressão dabak, que carrega a ideia de grudar. União aqui no sentido de estar grudado, apegado com firmeza. Essa é a ideia que Deus estabelece para o homem e a mulher, estarem grudadinhos ali, juntinhos, unidos. Mas pastor, não aguenta, esse homem é um grude, né? Não tem essa história, né? É um grude. Mas esse é o projeto de Deus, irmãos, para a vida do homem e da mulher, estarem juntinhos, grudados, apegados com firmeza. É um vínculo profundo, persistente, perseverante. Gary Chapman, autor, escritor do livro conhecido nosso, As 5 Linguagens do Amor, ele afirma que famílias saudáveis não surgem por acaso, não é algo aleatório, casual, mas elas são construídas, essas famílias, diariamente, com atos conscientes de amor. Famílias saudáveis são construídas diariamente com atos conscientes de amor. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, nos diz: suportem-se, perdoem-se, e sobre tudo isso, revistam-se do amor. Só é possível perdoar, suportar, quando nós amamos. E esse é o vínculo da perfeição, é o amor. No livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 3, nos diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. É preciso sabedoria e discernimento, irmãos, para vivermos o dia a dia da família, da união familiar. Famílias fortes, tema desse mês. Famílias fortes são fruto de ações práticas. Essas ações práticas, irmãos, elas podem ser representadas de algumas formas. Palavras de afirmação. Você já disse uma palavra de afirmação para sua esposa hoje? Meu amor, você está linda. Meu amor, tudo que você faz é perfeito. Palavra de afirmação. Tempo de qualidade. Dedique tempo de qualidade. O tempo de qualidade nós dedicamos às pessoas que amamos ou às tarefas que nós consideramos importantes. Se o tempo que você dedica à sua família é apenas o resto do seu tempo, você está dizendo inconscientemente ou talvez diretamente que a sua família não é importante. Tempo de qualidade. Oração em conjunto. Irmãos, precisamos viver esse princípio. Orar em conjunto, orar com o nosso cônjuge, orar com os nossos filhos. E um princípio, irmãos, e uma ação prática. Disposição para recomeçar todos os dias.
disposição para recomeçar todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque manter-se casado é uma escolha. Nós escolhemos todos os dias permanecer casados. Porque a lógica do mundo, aí aquilo que é ensinado, não deu certo, separa. Está com dificuldades, separa. Separou por quê? Porque nós éramos incompatíveis. E só descobriu agora que era incompatível? Esse tempo todo aí juntos. Irmãos, é uma escolha. Manter-se casado é uma escolha. Disposição para recomeçar. A família, o lar, o casamento, eu preciso estar disposto a recomeçar todos os dias. Todo santo dia é uma oportunidade para o recomeço. E para restaurar lares, famílias fortes, lares restaurados, é preciso investir intencionalmente em amor, como Cristo fez por nós. Por isso, irmãos, a nossa família é um projeto de Deus, projeto do coração de Deus. Nesse mês, neste domingo, na abertura do mês da família, queremos dizer que teremos muito mais do que celebração. Mas nesse mês, nós temos do Senhor um chamado à reconstrução, à restauração dos nossos lares. Precisamos, irmãos, de famílias que reconheçam o seu valor sagrado. Sua família é um projeto de Deus na sua vida, meu irmão. Reconheça esse valor sagrado. Mas também precisamos de famílias que vivam segundo a vontade de Deus, segundo os princípios de Deus. E famílias que edifiquem seus lares com amor, fé e coragem. Famílias fortes geram igrejas saudáveis. Lares restaurados geram sociedades redimidas. Pais e mães, ensinem com o exemplo. É a melhor forma de você ensinar os seus filhos. O seu lar, escute isso, o seu lar é a primeira igreja que o seu filho vai conhecer. O seu lar é a primeira igreja que o seu filho vai conhecer. Filhos e filhas, honrem seus pais com gratidão e com serviço. Sirva a seu pai, filho, filha, sirva a sua mãe, gratidão e serviço. E todos nós, irmãos, restauremos o altar familiar. Façamos de nossos lares lugares de adoração, de perdão, de missão. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Que Ele nos ajude a compreendermos, irmãos, que a família é sim um projeto que nasce no coração de Deus. E que todos nós temos essa missão. A missão de dedicar as nossas famílias ao Senhor.